Maquedá, a rainha de Sabá, não era uma mulher comum. Enquanto o reino ao seu redor prosperava em riquezas e tradições, ela ansiava por algo mais profundo. Desde jovem, desafiava as convenções, com uma mente afiada como lâmina, cortando as névoas das tradições para buscar verdades além do óbvio. Seu espírito inquieto, como o vento que varria as montanhas de Sabá, a impulsionava a questionar tudo e todos, e sua curiosidade a tornava imbatível. Quando a coroa finalmente repousou sobre sua cabeça, sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio, com sabedoria e coragem, não com espada. Desde jovem, Maquedá não era como as outras princesas de Sabá. Enquanto outras se dedicavam aos gestos delicados e aos protocolos da corte, ela ansiava por algo mais profundo, algo além dos adornos dourados que brilhavam ao redor dela. Sua curiosidade era insaciável, e ela se via constantemente vasculhando os pergaminhos dos escribas e escutando as conversas dos anciãos. Desde pequena, ela fazia perguntas que desafiavam os limites do conhecimento que os outros podiam oferecer. Os sacerdotes que a ouviam se espantavam com a profundidade de suas questões. Ela não se contentava com respostas simples ou explicações superficiais. Sua mente era como uma lâmina afiada, cortando através da névoa das tradições e buscando as verdades fundamentais da vida e do reino. O espírito de Maquedá era inquieto, como o vento que soprava pelas montanhas, e ela possuía uma visão rara que a fazia enxergar além do óbvio, além daquilo que os olhos podiam captar. Ela não aceitava as coisas como eram. Maquedá desejava compreender os mistérios do mundo, questionando as normas estabelecidas e buscando sempre mais. Em sua juventude, surpreendeu até os mais sábios de sua terra, fazendo perguntas que exigiam não apenas sabedoria, mas uma compreensão profunda do universo e de seu lugar nele. O poder do reino de Sabá não estava apenas nas riquezas que ele possuía, mas na mente de sua governante, que já demonstrava um intelecto e uma visão excepcionais para alguém tão jovem. Com o tempo, Maquedá se tornou uma presença indiscutível nos palácios de Sabá. Sua inteligência começou a ser reconhecida, mas sabia que seu destino não seria fácil. Seu pai, o rei, sempre a preparou para o fardo de governar, ensinando-lhe que o trono era mais do que um privilégio, era uma responsabilidade. Mas ela estava disposta a seguir esse caminho, sabendo que o peso da coroa exigiria mais do que força física. Ela precisaria governar com a mente afiada que já possuía. Maquedá, agora adulta e pronta para governar, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Não era um inimigo que ela deveria combater com espada, nem uma rebelião interna a ser esmagada com força bruta. O desafio vinha de algo mais sutil, mais profundo, a sabedoria. Durante as caravanas que cruzavam o deserto, ela ouvira falar de um homem, um rei, cujas decisões e sabedoria haviam se tornado lendárias. Seu nome era Salomão, o rei de Israel. Diziam que ele possuía uma inteligência incomparável, capaz de responder a qualquer pergunta e resolver os mais complexos enigmas da humanidade. Seus feitos e sua sabedoria haviam se espalhado por todo o Oriente, alcançando até as distantes terras de Sabá. A rainha, com sua mente aguçada, ficou intrigada com o homem que parecia dominar os mistérios do mundo. Ela sabia que um homem tão sábio não poderia ser simplesmente uma lenda. Ele precisava ser testado. Foi assim que o pensamento de Salomão se enraizou na mente de Maquedá. Ela não poderia continuar governando sem saber se a sabedoria que tanto admirava era de fato real. Ela decidiu que viajaria até Jerusalém, não como uma simples visitante, mas como uma soberana que testaria o rei mais sábio do mundo. Maquedá sabia que esta não seria uma jornada comum. Ela não estava interessada em presentes
presentes ou alianças. O que ela buscava era algo mais profundo, uma resposta para as perguntas que haviam persistido em sua mente por tanto tempo. Se Salomão fosse realmente o homem que as histórias diziam ser, ele deveria ser capaz de responder a tudo. Mas a rainha de Sabá não se contentaria em aceitar suas palavras sem mais nem menos. Ela o desafiaria com questões que nunca haviam sido feitas antes. Com o destino decidido, Maquedá ordenou que os preparativos para a viagem começassem. Suas caravanas foram organizadas, rotas traçadas e os melhores presentes de Sabá foram selecionados. Ouro, pedras preciosas e perfumes raros seriam oferecidos, mas Maquedá sabia que esses eram apenas adornos. O verdadeiro presente seria o desafio que ela traria consigo. Enigmas e perguntas que colocariam à prova não apenas a sabedoria de Salomão, mas também o alcance do entendimento humano. A jornada de Maquedá até Jerusalém não seria simples. Sabá, um reino isolado e distante, ficava longe de terras conhecidas, e a travessia do deserto era sempre perigosa. Tempestades de areia podiam surgir a qualquer momento e os bandidos vagavam pelas trilhas desertas. Mas Maquedá não se deixaria abalar pelos desafios da viagem. Ela sabia que para alcançar a sabedoria que buscava, precisaria enfrentar os maiores obstáculos. A rainha estava determinada a fazer essa jornada com dignidade, como uma soberana. Seu objetivo não era apenas testar a sabedoria de Salomão, mas fazer com que sua presença fosse lembrada por gerações. Por isso, os preparativos para a viagem foram meticulosamente planejados. Maquedá sabia que, ao entrar em Jerusalém, sua chegada deveria ser grandiosa. A comitiva que a acompanhava era formada pelos melhores guerreiros, conselheiros e servos, todos prontos para proteger a rainha e sua missão. As caravanas foram organizadas com precisão, os camelos carregados com presentes de imenso valor, ouro abundante, pedras preciosas lapidadas como estrelas e perfumes raros que exalavam a fragrância de Sabá. Mas o verdadeiro tesouro que Maquedá levava consigo era algo muito mais precioso. Enigmas e perguntas que haviam intrigado sua mente por anos. Ela queria desafiar Salomão com questões que ninguém jamais fizera a ele. Perguntas que se misturavam entre lógica, filosofia e mistério. Cada quilômetro percorrido era uma promessa de algo grandioso por vir, mas também uma lembrança de que o deserto não perdoa. Durante as noites frias e os dias escaldantes, Maquedá refletia sobre a jornada que estava fazendo. Não era apenas uma viagem para testar um homem, era uma jornada espiritual e intelectual que mudaria a maneira como ela via o mundo e governaria seu reino. Quando as portas de Jerusalém finalmente se abriram para sua comitiva, o burburinho nas ruas foi imediato. O povo se aglomerava, curioso, para ver a mulher que desafiaria o rei mais sábio do mundo. A entrada de Maquedá foi marcante. Seus camelos, cobertos com tecidos finos e reluzentes, carregavam o perfume das especiarias raras de Sabá, que enchiam o ar de uma sensação exótica e misteriosa. Quando Maquedá finalmente entrou no grande salão de Salomão, o silêncio que se seguiu foi palpável. O povo de Jerusalém, que se aglomerava nas ruas, observava atentamente, enquanto a rainha de Sabá, com sua postura majestosa, cruzava o umbral do palácio. Não era apenas a sua beleza que chamava a atenção, mas algo mais profundo. Um ar de mistério e desafio pairava ao redor dela, como se fosse uma presença que transcendeu o status de monarca e se tornasse uma figura quase mitológica. Salomão, sentado em seu trono de marfim e ouro, observava com atenção a entrada da rainha. Ele conhecia bem o poder do encantamento e das intrigas que circulavam no mundo dos governantes. Mas algo naquela mulher o fascinava. Não era apenas a sua fama, mas a postura desafiadora que emanava dela. Uma mulher que não se curvava diante de ninguém, nem mesmo diante do rei mais sábio do mundo. Maquedá, ao perceber que Salomão não se levantara, também não fez o gesto de se curvar,
como seria esperado. Ela sabia que não era uma súdita diante dele, mas uma soberana diante de outro rei. A troca de olhares entre os dois foi carregada de significado. Um reconhecimento mútuo de que o que estava prestes a acontecer não seria uma simples troca de palavras, mas um confronto de mentes. Após um breve momento de silêncio, Maquedá se inclinou levemente para a frente e com uma voz suave, mas carregada de ironia, disse: "Dizem que conheces todos os segredos do mundo. Vamos ver se isso é verdade." Essa frase ecoou no salão e o som de murmúrios tomou conta do ambiente. Salomão, por sua vez, não demonstrou nervosismo. Ele sorriu calmamente, como se já soubesse que aquela conversa seria um teste não apenas para ele, mas também para a própria rainha. Os servos do rei começaram a servir vinho e frutas, mas a tensão no ar era palpável. Maquedá não tinha vindo apenas para fazer uma visita diplomática ou buscar alianças. Ela viera para desafiar Salomão, para testar sua sabedoria com questões que ninguém mais ousaria fazer. As perguntas começaram, e as respostas de Salomão fluíam como água, tão rápidas quanto certeiras. Mas Maquedá não se dava por vencida. Seus enigmas ficavam mais complexos a cada nova questão, desafiando não apenas a lógica, mas os próprios limites da razão. A noite avançava no grande salão de Salomão. As tochas lançavam uma luz suave sobre as paredes douradas, e o som das taças de vinho batendo suavemente a cada gole parecia acompanhar o ritmo da conversa que tomava cada canto da sala. Maquedá e Salomão trocavam palavras como peças de um tabuleiro de xadrez, suas mentes afiadas se encontrando em uma dança de inteligência e reflexão. Maquedá, com seu olhar penetrante, continuava a lançar questões que desafiavam a mente do rei. Ele não vacilava, respondendo a cada uma com calma e clareza, como se as respostas surgissem diretamente de uma fonte divina. No entanto, algo na expressão de Salomão começou a mudar. A cada nova pergunta de Maquedá, o brilho em seus olhos parecia se intensificar, como se ele estivesse reconhecendo que não estava diante de um simples teste de inteligência, mas diante de alguém à sua altura, alguém que não se deixaria impressionar facilmente. As questões de Maquedá passaram a envolver não apenas lógicas, mas também paradoxo e filosofia. Ela perguntou sobre o mundo, as estrelas, os ventos, os mistérios da vida e da morte. Salomão, com seu vasto conhecimento, deu respostas que pareceram fluir de uma sabedoria ancestral, mas Maquedá continuou a desafiá-lo, sem se contentar com respostas fáceis. Foi então que ela lançou a última e mais difícil pergunta: qual é a coisa mais forte do mundo? Essa pergunta fez o salão prender a respiração. Salomão, pela primeira vez, demorou um pouco mais para responder. Seus dedos passaram lentamente pelo braço de seu trono, e por um breve momento, ele pareceu perder-se em seus próprios pensamentos. Os conselheiros e servos ao redor observavam ansiosamente, mas ninguém ousava interromper. O silêncio era palpável. Finalmente, Salomão sorriu e com uma voz tranquila respondeu: o desejo, porque nem reis nem guerreiros podem resistir a ele. A resposta foi perfeita, uma sabedoria profunda que tocava a essência do ser humano e do reino. Maquedá, que havia lançado a pergunta com um sorriso irônico, agora se viu sem palavra. Pela primeira vez, ela reconheceu que havia encontrado alguém que não só possuía sabedoria, mas também compreendia os aspectos mais profundos da natureza humana. A noite avançava lentamente no palácio de Salomão, e os servos haviam retirado discretamente os pratos e taças, deixando o salão em um silêncio mais profundo. As tochas estavam baixando, mas o brilho nos olhos de Maquedá e Salomão ainda era intenso. O desafio intelectual entre os dois monarcas já havia ultrapassado os limites da razão, mas algo mais estava se formando entre eles, algo que nem mesmo a sabedoria mais afiada poderia prever. O jogo de enigmas e palavras, que havia começado como um teste da mente, estava agora se transformando em uma troca mais profunda. Maquedá, que inicialmente viera para testar a sabedoria de Salomão, agora sentia algo mais.
uma conexão que transcende o intelecto. Ela estava diante de um homem que, assim como ela, carregava a responsabilidade do trono, com tudo o que isso implicava: a solidão, as decisões difíceis, o peso de governar um povo. Enquanto as conversas se desenrolavam, Maquedá se deu conta de que havia mais em Salomão do que ela imaginara. Ele não era apenas um rei sábio, mas um homem que compreendia a complexidade de governar, os sacrifícios que a coroa impõe e as incertezas que surgem quando se tem poder. Durante os diálogos, ela começou a perceber algo que poucos poderiam ver. Salomão não era imune ao peso do poder. Ele carregava em seus olhos um vislumbre de cansaço, uma sombra de dúvida que ela reconhecia em si mesma. Enquanto Maquedá refletia sobre tudo o que havia aprendido, o silêncio entre eles se quebrou mais uma vez. A rainha, com uma voz suave, perguntou: "O que te preocupa, grande rei?" Salomão a olhou profundamente, como se estivesse ponderando a natureza de sua própria resposta. Por um momento, seus olhos se perderam em um pensamento distante, antes de ele falar com um sorriso suave. "O que preocupa qualquer governante que entende seu próprio poder. Saber que, por mais que tentemos, nunca teremos todas as respostas." As palavras de Salomão ressoaram profundamente em Maquedá. Ela percebeu que, embora ele fosse um rei de sabedoria divina, ele também era humano. Ele sabia que o poder, por mais grandioso que fosse, não garantia que todas as respostas seriam encontradas. O reino, a sabedoria e até as próprias perguntas que ele fazia a si mesmo eram incompletos. Um lembrete de que nenhum governante é imune às incertezas que surgem com a responsabilidade de um trono. O que Maquedá levou consigo naquela noite não foram apenas respostas, mas uma nova compreensão do peso da sabedoria. Ela não voltou para Sabá apenas com mais conhecimento, mas com um respeito renovado pela complexidade do poder, da liderança e da verdadeira sabedoria. Ela reconheceu que ser uma grande governante não significava ter todas as respostas, mas ter a coragem de continuar buscando a verdade, mesmo quando ela parece estar além de nosso alcance. O sol já estava alto quando Maquedá deixou os portões do palácio de Salomão. A comitiva de Sabá se preparava para a longa jornada de volta ao reino, e o som dos cascos dos camelos ecoava pelas ruas de Jerusalém. As ruas estavam cheias de curiosos que haviam se reunido para ver a rainha partir. Eles não acreditavam que ela realmente estivesse ali, que uma mulher de terras tão distantes tivesse desafiado e encantado o rei mais sábio do mundo. Mas Maquedá sabia que sua jornada havia mudado algo dentro de si. Enquanto os camelos se afastavam dos muros dourados de Jerusalém, Maquedá olhava para trás pela última vez. A cidade parecia diferente agora. As lições que ela havia aprendido não eram apenas sobre enigmas ou questões intelectuais, mas sobre o peso e o fardo que vem com o poder, com a liderança. Ela havia se aproximado de Salomão como uma rainha determinada a testar sua sabedoria, mas agora, ao deixar Jerusalém, ela partia com algo muito mais valioso. Não respostas, mas um entendimento profundo sobre o que significava realmente governar. Maquedá sabia que o conhecimento que ela trouxe de Jerusalém não poderia ser medido em riquezas, mas sim nas lições que aprendera sobre liderança, sabedoria e a responsabilidade que vem com o trono. Ela não voltou para Sabá com um prêmio material, mas com algo mais importante: a transformação interna que ocorre quando se reconhece a verdadeira essência do poder. Ao longo dos dias de viagem, Maquedá refletiu sobre o que vivera em Jerusalém. Ela reconheceu pela primeira vez a solidão que o poder traz. Salomão, com toda a sua sabedoria, também carregava o peso das decisões e a responsabilidade por seu povo. As noites de conversa haviam se tornado mais do que simples trocas de palavras. Elas haviam sido um caminho de autoconhecimento e compreensão profunda sobre o que significava ser um governante. Maquedá sabia que seu retorno a Sabá não seria apenas uma volta física, mas também um retorno ao seu próprio ser, transformado pela sabedoria que ela agora possuía. Quando finalmente chegou a Sabá, Maquedá foi recebida com grande alegria, mas também com um novo olhar sobre seu reino. O que ela havia aprendido não seria
guardado apenas para ela. Em seus olhos, os olhares de seus súditos não viam apenas a rainha de Sabá, mas uma mulher transformada. Alguém que agora compreendia que governar não significava apenas ter riquezas ou poder, mas ter a sabedoria para fazer as escolhas certas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O reino de Sabá prosperou ainda mais sob sua liderança, mas a verdadeira mudança que Maquedá trouxe não foi nas riquezas materiais, mas na forma como governou com sabedoria, paciência e humildade. Ela compartilhou o que aprendeu, ensinando seu povo que o verdadeiro poder não está em riquezas ou força, mas na capacidade de olhar para o mundo com uma mente aberta e buscar a verdade, mesmo quando ela parece estar além do alcance. Os anos passaram, mas a lenda de Maquedá, a rainha de Sabá, nunca se apagou. Seu nome se espalhou por terras distantes, atravessando desertos e mares, cruzando continentes e se misturando com as tradições de diversos povos. Ela era lembrada não apenas como a mulher que desafiou o rei mais sábio do mundo, mas como aquela que trouxe de volta à sua terra algo mais valioso do que qualquer tesouro material, uma sabedoria que não podia ser medida. Sob o reinado de Maquedá, Sabá se tornou um lugar onde o conhecimento floresceu. A rainha sabia que a verdadeira riqueza de um reino não estava apenas nas especiarias que atravessavam suas fronteiras ou nas pedras preciosas que decoravam seus palácios, mas no entendimento profundo que seus cidadãos tinham sobre a vida e o mundo ao seu redor. Ela incentivou os sábios e estudiosos, que agora podiam estudar as grandes questões que haviam sido esquecidas ou nunca antes formuladas. Sabá se tornou um farol de sabedoria, onde questões filosóficas e espirituais eram discutidas livremente e onde o conhecimento tinha o poder de transformar tanto os indivíduos quanto a nação. Maquedá não se contentou em ser apenas uma governante sábia. Ela procurou, durante toda a sua vida, espalhar o que aprendera, ensinar os segredos que trouxera consigo de sua jornada. Ela sabia que o verdadeiro poder de uma rainha não estava apenas no seu trono, mas em sua capacidade de empoderar seu povo com sabedoria. Com isso, Maquedá assegurou que sua terra prosperasse, não apenas materialmente, mas espiritualmente, como um reino que crescia em compreensão, compaixão e sabedoria. Mas apesar de sua grande sabedoria e realizações, Maquedá também entendia que o verdadeiro poder não estava apenas na mente, mas no coração. Ela se lembrava das palavras de Salomão e como ele falou sobre a força do desejo, o poder invisível que move até os mais poderosos. Ela sabia que, apesar de toda a sua inteligência e força, ainda era humana, sujeita aos mesmos desafios e incertezas que enfrentam todos os governantes. O peso da coroa estava sempre presente, mas ela o carregava com um senso de equilíbrio e humildade que a tornava única. Maquedá continuou a governar até o fim de seus dias, e ao fazê-lo, ela deixou um legado de sabedoria que continuou a se espalhar por gerações. Quando ela partiu, o povo de Sabá não lamentou sua morte como o fim de um reinado, mas celebrou a vida de uma mulher que desafiou a lógica, superou expectativas e, acima de tudo, buscou a verdade. Sua história seria contada por séculos, como um lembrete de que a verdadeira grandeza não está apenas no poder ou na riqueza, mas na capacidade de fazer perguntas, aprender com as respostas e governar com sabedoria e compaixão. A história de Maquedá, a rainha de Sabá, foi transmitida de geração em geração, através de relatos orais e escritos. Sua lenda não era apenas sobre os enigmas que ela desafiou ou sobre o rei Salomão que ela visitou, mas sobre o impacto duradouro de sua sabedoria e visão. Mesmo em tempos de paz ou crise, o nome de Maquedá sempre foi lembrado como o de uma líder cuja sabedoria transcendeu o tempo. Quando ela partiu deste mundo, Sabá não se tornou uma nação sem rumo, mas se firmou ainda mais como um reino próspero,
guiado pelos ensinamentos que ela deixara. Maquedá havia criado um sistema de educação que valorizava o aprendizado contínuo, que instigava a curiosidade e o questionamento, permitindo que a sabedoria fosse passada de geração em geração. Ela entendia que o verdadeiro legado de uma rainha não está apenas nas riquezas materiais que ela deixa para trás, mas nos valores e princípios que ela ensina ao seu povo. O povo de Sabá seguiu adiante, e sua sabedoria se espalhou para outros reinos como uma onda silenciosa, tocando os corações daqueles que a buscavam. Mas o maior legado de Maquedá não era a riqueza acumulada, nem as grandes vitórias conquistadas. O que ela realmente deixou foi uma compreensão mais profunda da verdadeira grandeza, que não se mede em ouro ou terras, mas na capacidade de olhar além de si mesmo, de reconhecer a humanidade no outro e de governar com justiça, compaixão e, acima de tudo, sabedoria. Com o tempo, as histórias de Maquedá se entrelaçaram com as lendas, e muitos a consideraram não apenas uma rainha histórica, mas uma figura quase mítica. Ela se tornou um símbolo de sabedoria e força, de uma mulher que não se limitou às expectativas da sociedade, mas que, com coragem e visão, desafiou as normas para construir um império de sabedoria que permaneceria intacto por gerações. Sabá, agora conhecida não apenas como uma terra de riquezas materiais, mas como uma terra de conhecimento, continuou a florescer sob a orientação das futuras gerações de líderes que seguiram o exemplo de Maquedá. Sua filosofia de governo, baseado no equilíbrio entre a mente e o coração, entre o poder e a humildade, tornou-se uma bússola para os governantes que vieram depois dela. E assim, o nome de Maquedá, a rainha de Sabá, perdurou ao longo dos séculos. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam não apenas conquistar o mundo com poder, mas entender as profundezas da sabedoria que fazem da verdadeira grandeza. Porque, como ela ensinou, a verdadeira força de um líder não está na força bruta, mas na habilidade de entender, aprender e, finalmente, compartilhar o que se sabe com os outros. O poderoso legado de Maquedá, a rainha de Sabá. Sua jornada não foi apenas para testar a sabedoria do rei Salomão, foi para descobrir as verdades mais profundas da liderança, responsabilidade e a verdadeira essência do poder. Maquedá não era apenas uma rainha, ela era uma visionária, uma mulher que desafiava as tradições e buscava respostas além da superfície. Seu caminho nos ensina que a verdadeira grandeza não é definida pela riqueza material ou status, mas pela sabedoria de governar com humildade, compaixão e coração aberto. Quando Maquedá voltou para Sabá, ela não trouxe tesouros para casa, mas as lições inestimáveis aprendidas em sua jornada. Sua história é um lembrete atemporal de que os maiores líderes são aqueles que buscam conhecimento, que questionam a norma e que lideram não com força, mas com compreensão. O legado de Maquedá transcende o tempo. Ela nos mostrou que liderança é sobre equilíbrio entre poder e sabedoria, entre intelecto e coração. Seus ensinamentos continuam a inspirar gerações, provando que a verdadeira força está na capacidade de aprender, compartilhar e guiar os outros em direção a um futuro melhor. Que a jornada de Maquedá nos lembre a todos que os líderes mais poderosos são aqueles que buscam a verdade, não apenas para si mesmos, mas para o benefício de todos. A história da rainha de Sabá, a mulher que desafiou o rei Salomão, não é apenas a história de uma rainha e um rei, é uma história de sabedoria, força e o impacto duradouro da busca de conhecimento. Se você gostou deste mergulho profundo em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas interessadas em explorar a rica história da Bíblia. Certifique-se de seguir-nos para mais vídeos fascinantes sobre as histórias profundas que moldaram nosso mundo.